A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você tenha tido uma noite abençoada, guardada pelo Senhor e que tudo esteja bem. Agora, caso não esteja, né, que Deus abençoe seu dia e que tudo venha ser modificado, né, que venha amanhecer para você. O choro duro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Que você tenha a sua fé renovada, suas esperanças renovadas, que tudo vai ficar bem. Amém? Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com o devocional, aliás, com a meditação da noite e a oração da fé. Aleluias, né? Então é com muita alegria, irmãos, que a gente vem aqui para trazer a palavra do Senhor ao coração de todos, amém? Inclusive ao meu, né? Aleluias. Hoje, então, nós estaremos dando continuidade à nossa meditação no livro de Provérbios e hoje estaremos meditando em Provérbios 11. Eu farei a leitura por completo e depois meditaremos somente em alguns versículos, porque eu destaquei alguns por conta, né, de ser os temas bem misturadinhos aqui nesse capítulo. Mas aí eu fui pedindo a ajuda de Deus, em primeiro lugar, e destaquei alguns para ele falar ao nosso coração. Então vamos lá. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros há segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem será resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade, o que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres.
Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Eu fiz essa leitura na Bíblia na linguagem de hoje, eu esqueci de falar no início, tá bom, meus irmãos? E agora então nós iremos meditar em apenas alguns versículos. Vamos orar antes, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Peço-te perdão pelos meus erros, por minhas falhas e meus pecados, Pai. Que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para transmitir a sua santa palavra. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, glórias a Deus. Meus irmãos, então eu destaquei aqui, por exemplo, o versículo número 1. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos, né? Então, o Senhor ama a honestidade, né? Aquele que age com honestidade para com o seu próximo, aquele que busca, né, as coisas corretas. Então, esse sim o Senhor ama, né? Agora, o Senhor detesta quem usa, né, de desonestidade, né? Que coloca peso incorreto, né, nas coisas, que age, né, de forma contrária à sua palavra, resumindo, né, irmãos? Aí o versículo 2 também eu destaquei, olha, o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria, aleluias, né? Então, Deus, ele abomina, né? Ele não se alegra com nada relacionado a orgulho. Então, que eu e você nunca jamais tenhamos esse sentimento, né, dentro de nós, né? E conforme diz, né, aquela palavra, né, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, né? Muitos traduzem, né, essa palavra, aliás, né, falam essa palavra de forma errada. Tem pessoas que falam, aquele que for humilhado será exaltado. Não é aquele que for humilhado, é aquele que a si mesmo se humilha, né? Quando você, no caso, né, se coloca na condição de servo, na condição de pequeno, né? Aleluias, né? Então a pessoa vai estar se humilhando, né? Então essa pessoa será exaltada pelo Senhor. Mas com os humildes está o quê? A sabedoria, né? Então aquele que é humilde, não que diz que é humilde, mas que verdadeiramente é uma pessoa humilde, né? Ele é um homem sábio, uma mulher sábia. Né? Aleluias. Aí eu destaquei também o versículo 4. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Aleluias, né? Então, Deus, ele vê todas as coisas, ele é Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas, então a gente não tem como esconder nada do Senhor. Então, meus irmãos, vamos buscarmos, né, sempre a honestidade, porque no dia do julgamento não vai adiantar, né, os bens que a gente adquiriu aqui nessa terra, mas sim o nosso coração sincero. Amém? Glórias a Deus. Versículo 6. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Aleluias. Então, olha, a honestidade, né, vai nos livrar. Agora, se a pessoa age com desonestidade, ela vai ser apanhada, né, na sua própria ganância. Aí eu destaquei também o versículo 14. O país que não tem um bom governo cairá,
com muitos conselheiros a segurança, né? A importância, né, dos governos, né, dos países, né, terem Deus, né, ali em suas vidas, né? Então, o país que não tem um bom governo cairá. Então, para que um país, né, seja próspero, aqui nesse versículo não fala, mas tem um outro que diz, né, que é necessário que tenha Deus no comando, né, que o Senhor esteja na direção. E aí, com muitos conselheiros também há segurança, né, irmãos? Então, é importante que a gente também receba conselhos de pessoas, aleluias, né, que são pessoas tementes a Deus, pessoas honestas, pessoas éticas, né, pessoas muitas vezes que já têm uma idade mais avançada, que já passaram por muitas situações em suas vidas e que têm bons conselhos para nos dar. Então a gente tem que ser humilde, né, para receber um bom conselho. E no versículo 20, olha, o Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Versículo 21, os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. Aleluias. Aí eu destaquei também, ó, versículo 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres, né? Então, aquele também, né, que é econômico demais, ele torna-se o quê? Mesquinho, né? E Deus não se agrada também de pessoas mesquinhas, né? Então, olha, quem é generoso progride na vida e quem ajuda será ajudado. Aleluias, né? Então devemos ter esse coração também voltado para ajudar o nosso próximo, né? Para ajudar aquele que precisa. Agora o sol saiu quente aqui, aí meus olhos vão fechando, vocês me desculpem aí. Versículo 30, uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio, né? Então, olha, quem aumenta, né, o número de amigos, então é muito bom a gente fazer amigos, né, irmãos? Então, que cada vez mais a gente possa ter isso dentro de nós, né? A busca, né, por verdadeiras amizades, por termos sempre alguém do nosso lado, né? O cordão de 3 dobras, né? Ele é mais difícil de se quebrar, não é mesmo? Assim como os bons, versículo 31, são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Então, meus irmãos, eu vi aqui, né, nesse capítulo, que Deus, ele falou, usou ali, né, o escritor desse capítulo para falar bastante sobre a questão da sinceridade, né, da honestidade, da importância de nós sermos honestos, né? E isso, irmãos, abrange todas as áreas da nossa vida, né? Que a gente busque a honestidade, porque isso traz bênção, traz salvação, né, para a nossa vida, né, irmãos? Porque no dia do julgamento as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Então, de forma geral, esse capítulo falou, né, sobre a honestidade e sua importância para a nossa vida cristã. Amém? Glórias a Deus. Para a nossa vida também aqui como pessoas, né, nessa terra, né, como irmãos. Então vamos buscar, né, honestidade em todas as áreas da nossa vida, porque aí estaremos agradando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. Para finalizar, como de costume, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Retidão. Às vezes, ouvimos as pessoas falando que o mundo de hoje está perdido. Concordo, mas não é somente o mundo de nossos dias que está assim. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o mundo se tornou perdido, porque as pessoas começaram a praticar o que é mal aos olhos do Senhor. Muitos não perguntam mais qual é a vontade de Deus. Simplesmente vão vivendo de acordo com os desejos do próprio coração. Não há mais uma direção, um alvo ou uma verdade. Viver nessa realidade é difícil para aqueles que procuram ser retos aos olhos de Deus. Cito como exemplo o contexto da vida de Noé.
A Bíblia diz que já naquela época toda a inclinação dos pensamentos do coração do ser humano era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, 5. Era esse cenário que Noé vivia como um homem justo, íntegro, de acordo com os valores de Deus, e que não se deixava amoldar diante das pressões ao seu redor. E essa retidão de vida nascia do seu temor ao Eterno, enquanto os demais desprezavam o Senhor. Nossa época não é muito diferente. Pautar nossa vida na palavra de Deus é visto com desprezo por muitos, para os quais tal comportamento é ultrapassado. Estes defendem que é preciso ter uma mente mais aberta e evoluída e não se prender a verdades questionáveis e tão antigas. A palavra de Deus não muda, sempre será a mesma. Muitas pessoas viveram e morreram por defender seus princípios e não se importaram com as pressões sofridas por aqueles que lhes foram contrários. Hoje somos convidados a viver em retidão, de acordo com a palavra de Deus, que ensina a não nos desviarmos para a esquerda nem para a direita. Mesmo assim, não seremos entendidos nem benquistos por muitos, mas teremos a convicção de que seremos aprovados pelo Senhor e recompensados no dia em que Cristo voltar para buscar os seus fiéis. Nesse dia, a opinião do mundo não terá importância. Apenas o que o Senhor disse valerá. Mais vale viver em retidão, obedecendo a palavra de Deus, do que ter a aprovação daqueles que vivem sem Ele. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã. Aliás, até hoje à noite, se Deus assim permitir.